Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Hoje é dia 28 de maio, hoje é um sábado. Sejam muito bem-vindas a essa série de aquecimentos, esses nossos encontros de aquecimento para a jornada do Amigurumi Sem Receita, que vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de junho. É uma jornada que é 100% online, 100% gratuita e aonde eu explico os primeiros passos para quem quer criar amigurumis autorais sem precisar de receita ou de passo a passo. Mas para você participar da jornada do Amigurumi sem receita, você tem que estar inscrita. E para você se inscrever, você tem que clicar ali no link da bio e ir preenchendo tudo que vai pedindo ali, inclusive o seu e-mail, que é muito importante. Preenche com muito cuidado o seu e-mail, que é pelo seu e-mail que eu vou te dar todas as instruções para você poder participar dessa jornada. Tá certinho? Bom, eu sou a Teca, da Imagina Alinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem precisar de receita ou passo a passo. Boa noite. Deixa eu ver. Facurinati. Boa noite, sejam bem-vindas. Já me inscrevi, estou ansiosa pela jornada. Deixa eu ver quem falou. Lise, já estou inscrita e aguardando. Facurinati, como que é o seu nome? Boa noite, Nilza. Natália, seu nome. Natália? Será que é Natália? Boa noite a todas vocês, sejam muito bem-vindas. Hoje o assunto vai ser bem legal. Então, nessa nossa série de esquenta aqui para a jornada, né? Eu tenho falado muito em amigurumis autorais, criar amigurumis. Boa noite, Jerusa. Boa noite, Nilza. Já me inscrevi. Boa noite, Nascimento. Boa noite. Quem será Nascimento? Natália, isso mesmo, Natália. Thalita estava certa. Boa noite, Natália. Carlinha, entrou agora. Boa noite, Carlinha. Sempre batendo ponto aqui. Não vou falar qual é o comentário da Thalita, Carlinha, que ela está sendo muito sem graça aqui. Mas então, como eu ia dizendo, nessa semana nossa de esquenta, eu tenho trazido alguns assuntos. E eu tenho falado muito de criação de amigurumis autorais, criação. Mas, afinal, para quem ainda está em dúvida sobre o porquê criar amigurumis autorais, eu espero que hoje, depois de tudo que eu te falar aqui, né, essa dúvida desapareça, porque o assunto de hoje é muito interessante. O assunto de hoje é assim, eu vou falar sobre 4 formas para você se destacar com amigurumis autorais. Oi, Maria Conceição. Olá. Olá a todas. Então, vamos falar um pouco dessas formas que são um pouco diferentonas assim do que a gente está acostumado a ver, né? E por que esse assunto é interessante para quem faz, para quem já faz e para quem está começando a fazer amigurumis? Bom, quando você cria um amigurumi, você já está muito à frente de reproduzir receitas. E isso você já está careca de saber e eu já estou careca de falar também, não é mesmo? Mas o que você não sabe é que existem muitas formas de usos de amigurumis, que são diferentes dessas que a gente está acostumada por aí, mas que só quem cria mesmo amigurumi é que é capaz de dar esses usos diferentões assim. Então, eu pensei em trazer esse assunto e trazer essas formas, porque tem muita gente que pode estar até pensando em começar a criar, mas criar e depois não sabe o que fazer com isso, né? Então eu resolvi trazer essas ideias aqui para vocês e eu quero deixar vocês, olá Cláudia, vocês bem livres para, enquanto eu estiver falando aqui, se surgir mais ideias, pode ir escrevendo aí,
que a gente vai aqui debatendo e vamos levando, vamos tocando o bonde, tá bom? Então, assim, antes de mais nada, boa noite. Ah, sim, essa é a Thalita falando boa noite para todo mundo, se metendo no meio da nossa conversa aqui. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de falar assim, ó, vocês já pensaram sobre uma coisa que às vezes a gente acha que não vai acontecer e acaba acontecendo? Como que acontecem essas modinhas, como que acontecem essas ondas, né? Então, assim, alguém cria um negócio meio diferentão, daí as pessoas ficam assim, demoram um tempo para pegar, né, a moda, aí fica assim, um esperando o outro, tipo, ai, será que dá, será que não dá? E de repente o negócio explode, não é mesmo? Então, isso aconteceu, inclusive, você vai ensinar a escrever nossas receitas? Participe da jornada do Amigurumi sem receitas, que eu conto. Como eu estava falando, essas modinhas, essas ondas aconteceram inclusive com os amigurumis, porque os amigurumis não é invenção de agora, não. Não tem 2, 3 anos que eles existem, não. Eles existem há muito tempo. Só que, sim, de uns anos para cá a coisa explodiu. Explodiu de uma tal maneira que o mundo foi inundado por amigurumi, seja de bichinho, de boneca, bicho realista, boneca realista, comida, brinquedo, tudo virou amigurumi, né? O mundo virou num amigurumi. Então, começou a brotar amigurumi de tudo quanto foi jeito, e aí parece que o mercado está meio que assim, muito do mesmo. Então, eu resolvi aqui trazer algumas alternativas que eu acho que não é muito comum no mercado. Oiê, Maga, tudo bom? E assim, essas alternativas, elas nasceram, não é que elas nasceram, mas assim, eu e a Thalita, a gente estava conversando aqui, usos inusitados, né? E algumas alternativas nasceram dessa conversa. A primeira delas que eu quero trazer aqui é o tal do cenário interativo. Eu vou mostrar já já para vocês como é que funciona. E o cenário interativo, o que ele tem de diferente? Ele é um cenário onde, quando ninguém está brincando com ele, ele é um enfeite. E aí, quando a criança quer brincar, ela vai lá, destaca o brinquedinho, brinca, brinca e depois coloca ali de volta. Oi, alguém falou oi, eu nem vi quem era. Calma aí, deixa eu ver quem falou oi. Quem falou oi? Liane. Isso. Oi, Liane. Ah, não. Quase que eu faço bobagem. Então, sobre o cenário interativo, aconteceu um negócio bem interessante, porque quando a gente imaginou, quando eu pensei no cenário, eu fui na internet procurar alguma coisa sobre esse assunto. E, na verdade, eu não encontrei nada parecido. Encontrei, sim, cenários, cenário feito de amigurumi, inclusive, mas não era exatamente o que eu tinha na cabeça. Então, olha só, essa já é uma alternativa interessante. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o cenário interativo. Esse daqui foi um que eu criei. Vamos ver se aparece ele inteiro aqui, ó. Isso aqui é um cenário que é aqui, ó, nós temos um esquilinho, a gente tem aqui alguns cogumelos, tem uma centopeia toda colorida aqui, tem uma abelhinha aqui em cima, nuvem e tal. Isso aqui, quando ele funciona como um quadro, tá? Ele fica ali na parede como se fosse um quadro. Deixa eu apoiar ele aqui para eu conseguir destacar certinho. Aí, quando a criança quer brincar, ela vem aqui, tem uns ganchinhos que eu não estou enxergando, então não estou conseguindo destacar. Vamos lá. Vontade. Não, peraí. Às vezes dá trabalho. Gente, como é difícil fazer as coisas sem ver. Aí a criança vem aqui, deixa eu tirar o cenário, faz de conta que a criança pegou o bicho, saiu correndo, vem aqui, brinca com o bichinho. No caso aqui nós temos um esquilinho. Brinca com o bichinho, amigurumi. Terminou de brincar, vai lá e engata no cenário de novo. Põe lá o bicho no cenário, tá lá ele preso.
Aqui tem várias coisas que se destacam, tá? Além do nosso esquilo aqui, tem também a centopeia que sai daqui, tem um desses cogumelos que sai. Então, a minha ideia de cenário interativo era essa. Era um quadro que fosse decorativo para o quarto de uma criança e que tivesse nele alguns bichinhos, alguns brinquedos que a criança pudesse destacar, brincar e depois, na hora de guardar, põe lá no quadro, fica lá o enfeite prontinho. E quando eu comecei a pensar nisso aqui, vieram várias ideias, porque essa foi uma das ideias, né, que é o esquilinho com esse cenário. Mas aí vieram outras ideias. Pensa assim, você fazer, por exemplo, uma árvore com um macaquinho pendurado, aí tem que pensar outros adornos para esse macaquinho. Ou então, sei lá, um fundo do mar com uma pedra, um siri, uma sereia, coisas assim, um solzinho. Então eu pensei várias coisas, não cheguei a executar, mas são ideias para cenário interativo. E além desse cenário com bichinhos, você também pode criar cenário com bonequinhas, né? Assim como eu criei aqui com bichinhos, você pode criar com bonecas. E com bonecas com bichinhos, com pet da boneca. Então, se a gente começa a falar aqui, começa a brotar a ideia que não acaba mais, né? Gente do céu, deixa eu rodar minha tela aqui que está parada. Essa é uma das ideias que são diferentes. Pois é, como eu falei, quando eu procurei, eu achei até cenários com amigurumis, mas são aqueles que é um quadro e o amigurumi fica ali, grudadinho. Tem até um vidro na frente, que é para ninguém pôr a mão, né? E a minha ideia era fazer um negócio que a criança pudesse interagir mesmo com o quadro. Vai lá, pega o bichinho e brinca. Então, essa é uma das ideias, uma das formas, né? Que eu falei, 4 formas de usos, né? Então, para você se destacar, essa é uma forma. A segunda forma nasceu de uma conversa mesmo, bem boba, eu e a Thalita, que ela... Quem é a Thalita? Porque as pessoas não sabem. as pessoas não sabem quem é a Thalita, desculpa, deixa eu apresentar. Thalita é minha filha, minha sócia, meu suporte, ela está aqui do lado falando comigo, algumas já conhecem. Para quem não conhece, a Thalita é minha filha. E ela faz bonecas de pano. Então, de vez em quando a gente está aqui batendo papo, ela falando de boneca, eu falando de amigurumi, e sai uma ideia daqui para lá e outra de lá para cá. Então é isso. Mas nessas nossas conversas, a Thalita me falou que um dia viu um amigurumi bem pequenininho assim. Esses amigurumis bem pequenininhos, eles são feitos com linha bem fininha, né? E no caso era uma bonequinha, né, pequena, então elas são feitas com linha fina, justamente para ficar pequenininha. E aí veio a ideia. A ideia é a seguinte: vocês já conhecem, claro, aquela bonequinha Polly, que ela vem numa maleta, né? E tem várias coisas da Polly. Tem o guarda-roupa da Polly, tem a casinha da Polly, o trailer da Polly, o pet da Polly. Enfim, a Polly tem mais vida do que a gente. E aí veio a ideia, pensa você criar uma bonequinha pequena de amigurumi e começar a criar essas coisas, sabe? E tá aí uma ideia, não só para quem pensa em vender, mas para quem faz para dar de presente. Pensa, você faz a bonequinha, depois você faz a casinha da boneca, faz o bichinho da boneca. Então, essa é uma ideia, que são esses mini amigurumis. E eu achei sensacional essa ideia. Vamos ver se eu arrumo tempo para fazer, para desenvolver todas as ideias, né? E também, quando a gente fala desses mini amigurumis, se a gente começar a conversar aqui, a gente já começa a mesclar uma ideia na outra, né? Eu falei do cenário, agora eu estou falando de mini amigurumi. Você pode, por exemplo, mesclar as bonequinhas com o cenário, fazer casinha, fazer bichinho, juntar uma coisa com a outra, enfim, né? Aí começa a voar aqui a imaginação. A terceira forma que eu gostaria de falar
que até esse eu já comecei a desenvolver alguma coisa, são os colecionáveis. Então, os colecionáveis são o seguinte. Eu tenho, por exemplo, meus colecionáveis aqui, que são os bichinhos vira-vira. Então, para quem não conhece ainda, eu vou apresentar para vocês o que são os bichinhos vira-vira. Esse aqui é um corpinho que eu criei, é um corpinho base de assim, é um corpinho base, meio sem graça, sem cor, sem eira nem beira, tá? Ele aqui. E o que acontece com esse corpinho? Esse mesmo corpinho, eu faço algumas alterações nele e ele se transforma em qualquer bichinho. Por exemplo, olha, se vocês verem aqui em cima, tem uma girafa. Aqui, deixa eu mostrar aqui, tem um elefantinho, uma vaquinha, uma rena. Aqui do lado tem um gato, tá caído ali, mas tem... tem a tartaruga, tá lá em cima, coelhinho, aqui tem outro elefante. Se não me engano, tem um unicórnio perdido em algum lugar. Aqui tem uma raposinha, ali atrás tem uma zebra. Todos esses são feitos com esse mesmo corpinho. Então, isso aqui eu chamo de colecionáveis. Então, você criaria uma base. No meu caso, eu criei uma base para criar bichinhos. Por enquanto, são todos mamíferos, com exceção da tartaruga. Mas a minha base é de bichinhos e aonde eu mudo alguma coisa e ele se transforma num outro bicho. Isso você pode fazer com bonecas também. Cria uma bonequinha base e vai fazendo customização nela e ela vai se transformando em outras bonecas. Aí você pode mudar a cor do cabelo, a roupa, o bordado do rostinho, o sapatinho. Isso é o que eu vou ensinar. Participa da jornada do Amigurumi sem receita e nós vamos conversar lá, tá bom? Então, os colecionáveis são isso aqui, são vários bichinhos que têm uma mesma base e que você vai mudando e transformando em outros. E aí você pode mesclar também essa ideia com a ideia do cenário, com a ideia dos mini, enfim. O quarto uso para você se destacar na criação seria os amigurumis educativos ou os sensoriais. Os amigurumis educativos são aqueles que, como o próprio nome diz, são para crianças, geralmente de 0 até 7 anos, e que tem esse viés de ensinar alguma coisa para as crianças. Então, vocês já devem ter visto aqueles cubos, por exemplo, que tem uma face que você amarra como se estivesse amarrando um sapatinho, a outra face tem botõezinhos para a criança aprender a botoar, outra face tem um bolsinho com zíper, então ela vai aprender a abrir o zíper, tirar algum bichinho, bonequinha do bolso, colocar de novo, fechar. Então, tem também aqueles educativos, tem um que é uma girafa, que você coloca anéis no pescoço da girafa. Então, os amigurumis educativos têm inúmeros e tem muita coisa para ser criada ainda. Tem, por exemplo, aqueles joguinhos que não entra bem nos educativos, mas que também é interessante, tipo jogo da velha. Então, é um tabuleiro onde tem lá as peças, né, feitas em amigurumi, tem o tangram. Então, nessa parte de amigurumis educativos, tem uma série de coisas que a gente pode desenvolver. O cuidado que a gente tem que ter é que amigurumi educativo, como eu falei, vai de 0 até 7 anos. Então, como é para crianças pequenas, a gente tem que cuidar daí com o fio que usa. Não vai poder colocar uma armação de metal, por exemplo, de madeira. Não vai poder colocar coisas que se destacam, porque a criança pode engolir. Então, é aquela série de cuidados que a gente tem que ter quando trabalha com amigurumis para crianças muito novinhas. Além dos amigurumis educativos, tem também os amigurumis sensoriais. E o que são os sensoriais? Bom, normalmente os amigurumis eles trabalham dois sentidos, né?
O tato e o olfato são os dois mais comuns de serem trabalhados. O tato, ele é trabalhado quando você muda o tipo de fios, por exemplo. Olá, boa noite, comadre crochê, seja bem-vinda. Os amigurumis sensoriais que trabalham o tato, então eles trabalham com o tipo do fio que você usa para confeccionar esse amigurumi, com a forma que você usa, né, que você cria o amigurumi. Então, se você usa um ponto pipoca, ou se você usa um fio peludinho, um fio mais macio, uma lã, aquele fio amigurumi pelúcia, né, que ele tem aquela maciez, tudo isso contribui para criar esses amigurumis sensoriais. Tereza, boa noite. Márcia, Regina, boa noite. Sejam bem-vindas. Então, os amigurumis sensoriais que eles trabalham esse lado tátil, é bem por aí. É uma mistura de fios com pontos que você pode mexer, que você pode trabalhar e aí criar formas com esses pontos e fios para incentivar daí o sentido tátil. Já o olfativo, ele trabalha, né, como o nome fala, o olfato. Então, seria aqueles com essências, né, com ervinhas, com, por exemplo, camomila, com capim-limão. Daí você tem que tomar o cuidado para proteger essa erva, colocá-la dentro de um sachê, né? Mas também tem essa série de amigurumis que são os sensoriais. Caixinha da Maruca, boa noite Marina, boa noite a todas as que estão chegando agora. Então, os sensoriais, eles têm esses usos. E também tem aqueles sensoriais que não são voltados para os seres humanos, né? Que são os da linha PET. Não sei se alguém aqui já fez algum amigurumi para um PET. Há um tempo atrás, eu fiz um peixinho recheado com catnip e daí foi dado de presente para um gatinho que adorou esse peixinho. Então, assim, além dos amigurumis para a gente, existe também esses que você pode fazer para os pets. Então, basicamente, são essas 4 formas de você fazer o que é catnip. Thalita. Então, para quem não conhece, para quem não tem gatinho, catnip é uma ervinha que eles chamam de erva de gato, né? Que os gatinhos adoram, eles sentem o cheiro do catnip e ficam malucos, eles querem brincar com aquilo de qualquer jeito. Então, eu fiz um amigurumi no formato de um peixe. E aí eu coloquei catnip dentro de um sachê, né? Porque ele é uma erva, então ele se desfaz. Eu coloquei dentro de um sachê, dentro de uma meia de nylon, né? Fiz um sachê, coloquei dentro desse peixinho e foi dado para um gato e ele adorou. Então, mas eu sei também que existem catnip, é isso que eu estou falando, é uma maconha de gato? Não seja assim, não chega a ser exatamente uma maconha, mas é conhecido também como maconha de gato. É uma ervinha, deve ter um cheiro muito atrativo, porque eles adoram brincar. Não funciona para todos, tem razão. É uma ervinha que muitos gatos adoram brincar. Tem alguns que não ligam. O meu, por exemplo, aqui, ele não liga, mas eu sempre acho que ele é uma exceção à regra, porque ele não liga para várias coisas, né? Mas assim, dizem que a maioria dos gatos adoram. Então, e eu fiz esse peixinho, coloquei o catnip e ele gostou, né? O gatinho que recebeu gostou. Então, eu dei sorte de que esse deu certo. Mas existem também, como eu ia falando, existem amigurumis que são feitos para cães. E eu já vi isso, são daí feitos com um material mais grosso para resistir, né, tipo barbante, e tem outros formatos, para os cachorrinhos brincar mesmo. Então, existe também essa linha, que já seria uma quinta, né, uma quinta forma de uso dos amigurumis. Então, para quem começa a criar e
pensa assim, ah, eu vou começar a criar amigurumi, tá? Mas tem tanto amigurumi no mercado, né? Meu gato mais velho... Como é que é? Deixa eu ver aqui, a caixinha da Maruca. Meu gato mais velho não gosta, mas ele é emburrado, o menor adora. Então, como eu ia dizendo, o meu gatinho aqui, ele não gosta, mas ele também não é parâmetro para nada, sabe? Porque ele, se cair um passarinho na frente dele, é perigoso ele ir lá e ajudar o passarinho a sair voando, ele não vai atacar. Já a outra gatinha que eu tenho aqui, que é uma doida da cabeça, Deus o livre, acho que se der catnip para ela, a gente vai ficar uns 3 dias aqui sem dormir. E então, como eu estava dizendo, existem essas 4 formas, vamos lá, vou reprisar tudo, porque tem bastante gente entrando, né? 4 formas de você criar amigurumis autorais, 4 usos, né, de amigurumis autorais, que fogem desse comum, desse que a gente conhece, que está acostumado a ver, que são bichinhos e bonequinhas. Então, eu falei aqui, o primeiro uso, que eu acho que é bem legal, é o cenário interativo. Mostrei até o cenário, vou mostrar de novo para quem não estava aqui no começo. O cenário é isso aqui, é uma decoração, né? No caso aqui ele é um quadro, né, decorativo, e aonde a criança pode destacar o amigurumi daqui. Vamos lá, de novo. Destaquei inclusive o gancho. Depois eu colo de novo. Você pode destacar o amigurumi, brincar com ele. Terminou de brincar, você vai lá e engata ele de novo no quadro e ele continua sendo uma decoração. A ideia sempre foi fazer quadrinhos decorativos que as crianças pudessem tirar os amigurumis, brincar e devolver lá, ao invés de guardar, né? Colocar lá e ele continua sendo um enfeite no quarto da criança. Então essa foi a primeira ideia de uso dos amigurumis. A segunda ideia que eu falei são aqueles amigurumis pequenos, bem pequenininhos, que são feitos com linha bem fininha e que você pode criar várias coisas, fazer coleções daquilo, né? Fazer uma maletinha com a casinha, até dei o exemplo da Polly, aquela bonequinha, né? Que ela tem a casinha dela dentro de uma maleta, ela tem o guarda-roupa, tem o bichinho, o petzinho dela. Então, a segunda ideia seria fazer tudo isso que a Polly tem, né? Como se fosse a Polly, uma bonequinha que tivesse vida própria. A terceira ideia são os amigurumis colecionáveis. Então, eu mostrei aqui o vira-vira, que é um corpinho que não tem caracterização de nada, é um corpinho base. No caso do vira-vira, ele não tem costura, né? Não tem costura nenhuma. E ele, com algumas modificações, ele se transforma em qualquer bichinho. Então, aqui nós temos, né, alguns: girafa, elefante, vaquinha, rena, coelhinha aqui em cima, aqui tem uma tartaruga, né? Aqui tem uma raposa, zebra. Então, esses seriam os colecionáveis, onde você cria uma base e vai alterando e tem uma coleção infinita, né? Você pode, inclusive, vender a coleção inteira de uma vez ou um a um, se você quiser vender. E se você quiser fazer para presentear alguém, você vai fazendo e presenteando, de vez em quando você dá um diferente, né? Isso aqui é só um exemplo de um colecionável. No meu caso, são os bichinhos vira-vira. A quarta forma de uso diferente são esses amigurumis educativos ou sensoriais. Os educativos, a gente tem um monte de exemplos na internet. E os sensoriais, como eu falei, normalmente os amigurumis que são sensoriais, eles exploram 2 sentidos da gente, né? O tátil e o olfativo. Agora eu estou até em dúvida, mas eu acho que também seria a visão, né? Porque você trabalha ali com fios diferentes, formas, pontos diferentes. Então, de uma certa forma, você também está estimulando a visão. Cores diferentes. Aí você pode usar lã, linha, pelúcia, barbante,
fio de malha, o que você bem entender ali, né? E os olfativos, a gente trabalha com cheirinhos. Então, são aquelas ervinhas cheirosas, né? E, claro, é justamente a visão, né? Porque você vai trabalhando com formatos de pontos diferentes. É isso mesmo, Cláudia. Você usa formatos de pontos, você usa cores, você usa pelinhos, né? Aquelas linhas que são bem peludinhas, né? Você tem várias alternativas aí. O cuidado que eu falei é, por exemplo, audição também, se colocar um chocalho. Carlinha, você sempre dando essas ideias ótimas. Audição também, pois é, um chocalho, caixinha de música. Eu não tinha pensado nisso, hein? Olha só que coisa. Eu falo que nessas lives eu acabo aprendendo mais do que vocês. Olha só, o cuidado que você tem que ter quando você faz esses amigurumis, principalmente os educativos, eles são voltados para crianças que são menores. Então, o cuidado que a gente tem que ter para não trabalhar com fios que possam trazer alergia é diferente dos sensoriais. Os sensoriais já são para uma faixa de idade um pouquinho maior. Os educativos, normalmente a gente pega aquela faixa que vai do 0 até os 7 anos. Então, esses a gente tem que tomar um cuidado maior, seja para o fio não criar alergia, seja para não ter nada pontiagudo dentro dele que pode machucar a criança, ou alguma coisa destacável que a criança pode engolir. Então, é sempre assim, tomar esses cuidados. A Cláudia, pensei também na música. Pois é, né? Eu que não pensei, mas enfim. Então, esses 4 usos que eu trouxe, né? E o quinto que veio aqui de lambuja foi esse dos pets, né? Fazer os amigurumis para gatinhos, cachorrinhos, né? No caso dos gatinhos, eu dei aqui o exemplo do amigurumi com o recheio da ervinha de gato, né? O catnip. E dos cachorrinhos, alguém até falou aqui sobre fazer osso de amigurumi, né? Fazer um ossinho na técnica amigurumi. O único cuidado daí é que tem que fazer num fio que seja mais resistente, porque os cachorrinhos adoram morder, estraçalhar tudo. Não que eles não vão estraçalhar, vão, mas pelo menos que seja um pouco mais resistente, não é mesmo? Eu trabalho com animais e adorei a ideia. Pois é, você vê, às vezes a gente tá ali do lado e não pensa nessas coisas, né? E então, meninas, o que eu ia falar? Então, se a gente for parar para pensar, peraí, deixa eu ver o que a Maga falou. Outro dia, o trabalho que eu fiz para sustentar a cabeça foi aquela cola, cortei no meio e deu para 2. Ah, sim, o bastão de cola, né? Então, tem bastante gente que usa o bastão de cola, porque ele não cria ponta, não machuca. Eu ainda não tentei usar, mas já bastante gente falou aqui que usa o bastão de cola para dar sustentação na cabeça, sim. A Andréia falou assim, minha sobrinha faz para o cachorrinho dela. Pois é, então, e essa ideia do cachorrinho meio que veio quando eu fui no pet shop, porque eu tenho 2 gatos, né? Não sei se todo mundo aqui já viu, mas eu tenho 2 gatos. Normalmente a Gigi, ela tá mais agitada e fica passeando por aqui. Hoje ela tá calma. Eu tenho 2 gatos, então de vez em quando eu tô no pet shop, e daí no pet shop que eu vi que tem aquelas coisas para cachorro, que é tipo um nó, né? Que parece um barbante, assim, que eles dão um nozão para o cachorro ficar mordendo, brincando. E aí eu pensei nisso, né? Que aquilo pode ser feito com amigurumi também. E para cachorro pequeno, melhor ainda, né? Porque você pode fazer, ele já não tem tanta força quanto um grande, então ele vai durar um pouquinho mais. Então, para vocês verem, eu uso bastão. Quem é comadre Rocha? Eu uso bastão de cola. Hã? Comadre crochê. Comadre crochê. Eu uso bastão de cola para dar sustentação na cabeça. Eu não gosto. Quem aqui? Celita?
já usei bastante, a Nilza já usei bastão de cola, mas acho pesado. Então, eu não usei ainda. Eu tenho que usar para dar a minha opinião sobre o tal do bastão de cola, mas eu estou bem curiosa, estou pensando em usar isso. Mas o que eu queria dizer aqui, para vocês verem que amigurumis, eles são muito versáteis, né? Se a gente for começar a conversar aqui sobre amigurumi e sobre esses usos diferentões, a gente vai ver que eles têm 1001 utilidades e muitas delas a gente nem começou a falar aqui, né? Além do famoso bicho boneca, né? Tem até tercinhos, né? Terço mesmo, aquele de igreja, feito em amigurumi, com anjinho. Ali nos cenários eu já vi presépio feito. Então tem muito uso, né? E eu queria dizer que por essas e outras, e por todas essas ideias que estão aqui, né? Bastão de... peraí, alguém falou alguma coisa que é perigoso. Leilo? Lelo, amigurumi. Bastão de cola acho perigoso. Bom, no caso de bebê, olha, eu vou te dizer uma coisa. Bebês são um capítulo à parte nos amigurumis. Por quê? Para bebês, a gente tem que tomar cuidado para o fio ser antialérgico, para o fio ser o mais natural possível, para não ter nenhum tipo de aplique, nenhum tipo de nada que o bebê possa arrancar e engolir. E a gente sempre tem que pensar que amigurumi para bebê, ele tem que ser esterilizável, porque geralmente as mães vão esterilizar. E aí tem que ver, por exemplo, se ferver isso, se não vai deformar. Quando lavar, não vai deformar, não vai sair tinta, não vai sair pelo. Então, bebês é sempre um capítulo à parte, não é mesmo? Então, gente, por tudo isso que a gente falou aqui, por tudo isso que eu trouxe aqui, é que eu gostaria de convidar vocês para participarem da jornada do Amigurumi Sem Receita, porque lá nós vamos conversar bastante. Na jornada que vai acontecer do dia 6 de junho ao dia 12, e ela é totalmente gratuita, totalmente online, então você não vai pagar nada para participar e você vai poder assistir da onde você estiver. E lá eu vou explicar. E aí eu esqueci o que eu vou explicar. Os primeiros passos para quem quer começar a criar amigurumis autorais sem precisar de receita ou de passo a passo. Para participar da jornada, você só precisa estar inscrito. E para você se inscrever, você tem que clicar ali no link da bio e ir preenchendo tudo que vai pedindo ali e colocar também o seu e-mail bem certinho, porque é por esse e-mail que eu vou mandar as instruções para você participar da jornada, tá certo? E lá também você vai receber o link para participar da nossa comunidade no Facebook, que essa comunidade é só de artesãs, e lá a gente vai poder conversar sobre aquilo que a gente mais gosta, que é amigurumis. Então, por favor, entrem, vamos participar da comunidade, lá a gente vai conversar sobre esse assunto com quem também gosta desse assunto, então vai ser muito legal. Simpatia é você. Muito obrigada. Deixa eu ver quem falou isso. Artes da Dani. Dani, muito obrigada. Então, nessa comunidade do Facebook, nós vamos poder conversar, postar coisas, enfim, participe. Além disso, também a gente tem o grupo do WhatsApp, que é por onde a gente vai mandar algumas novidades ali, informações. Tem o grupo do Telegram. Tem? Não? Não temos o grupo do Telegram. Tem um que é fixo, mas da jornada não tem. Não temos o grupo do Telegram. Então, quem puder participar, quem quiser participar, é a comunidade do Facebook e o grupo do WhatsApp. Tem mais alguma coisa que eu deveria... o que vai ter na jornada? Estou esquecendo de falar. O que é a jornada, afinal de contas? Nós vamos ter 3 aulas gravadas e nós vamos ter em dias intercalados lives.
E nessas lives a gente vai tirar dúvidas, vai conversar, vai puxar outros assuntos, enfim, né? São lives para a gente usar e abusar dos amigurumis. Além disso, nós vamos também lançar um desafio. Um desafio, mas para participar do desafio, é claro, você tem que estar na jornada do Amigurumi Sem Receita. E eu tenho certeza que muita gente vai querer participar e que muita gente vai gostar desse nosso desafio. Então eu espero vocês na jornada do Amigurumi Sem Receita e também espero vocês no nosso próximo encontro aqui do Esquenta, que não vai ser amanhã, porque amanhã é domingo, né? Todo mundo merece um descanso. Amanhã não vai ter esse nosso encontro. Queria entrar no grupo do Facebook, Thalita. Isso é enviado por e-mail para elas. Então, a Thalita, minha filha que está aqui do lado, está me explicando que o link do Facebook é enviado para vocês por e-mail. Então, quando você fizer a inscrição, você vai receber um e-mail. Nesse e-mail está lá o link do Facebook. No WhatsApp também tem. E no WhatsApp também tem o link? No WhatsApp também tem o link? Não, não tem. Não tem. Mentira. Tá mentindo para mim. É assim, fazendo isso ao vivo ainda, na cara dura. Então, mas você vai receber o e-mail e no e-mail tem o link do Facebook, certo? Então, meninas, aguardo vocês aqui na próxima live e principalmente na jornada do Amigurumi Sem Receita. Foi ótimo ter vocês aqui e ver que todo mundo quer falar ao mesmo tempo, eu não consigo falar e ler e tal. E além de tudo, eu sou meio ceguinha, né? Então, vamos lá. Lelo Amigurumi, um prazer te conhecer. É bem simpática e atenciosa. Obrigada. Maria Bonfá, obrigado. Gente, então, adorei que vocês estiveram aqui e vamos participar, vamos aprender junto, vamos conversar mais. Um bom fim de semana para todo mundo, feliz fim de semana, maga para todo mundo que está aqui e espero ver vocês na próxima live, tá bom? Um beijo a todas, até mais!